Olá, professora Estrela! Seja bem-vinda nessa nossa conversa sobre aula particular. As aulas particulares geram muitas dúvidas, principalmente para as professoras que desejam começar. E hoje eu vou trazer alguns questionamentos e responder algumas perguntas, porque recentemente eu abri uma caixa de perguntas no meu Stories sobre aulas particulares. Eu preparei um roteiro para que a gente possa pautar a nossa conversa, porque a minha intenção é responder você. Primeiro, antes de você iniciar nesse processo de aulas particulares, você precisa ter consciência de que tipo de professora você é. Qual é o seu nicho? Qual é a área que você atende? No meu caso, eu atendo educação infantil e primeiras séries do ensino fundamental, tá? Mas particularmente, eu tenho melhor didática no processo de alfabetização. Então, você precisa definir em que área você vai atuar. Feito essa avaliação, isso é um autoconhecimento seu. Você vai se analisar, você vai ver em que você atua melhor. Depois que você define, que você escolhe o seu segmento e quais são as séries que você vai atender, você vai descobrir se você quer fazer uma aula de reforço ou se você quer fazer uma aula de acompanhamento individual da criança, porque são duas coisas diferentes. A aula de reforço é aquela aula onde você vai acompanhar o seu aluno nas atividades escolares dele. Você vai fazer um suporte auxiliando a criança nesse processo do aprender, que é mediado pela professora regente da escola, da turma, da série da criança. Você vai ajudar a criança nas atividades de casa, nos trabalhos, nos estudos para as provas bimestrais, e você vai fazer a mediação da escola com a família, porque você vai ter ali a agenda da criança, você vai estudar com a criança, observando as atividades que ele traz para casa, você vai acompanhar a agenda da criança apenas nesse processo de continuidade da escola. Isso é aula de reforço, tá bom? Preparando a criança para as provas, para as avaliações. E você pode escolher o outro segmento das aulas particulares, que é o de professora de acompanhamento do desenvolvimento da criança, que no caso é o que eu faço, tá? Eu não acompanho uma criança como professora de reforço. Eu não dou aula de reforço. O que eu faço é desenvolver a criança nas suas habilidades e competências, observando a fase do desenvolvimento em que ela se encontra e fazendo um trabalho paralelo ao que é feito na escola, tá? Eu observo que a criança está aprendendo na escola, porque, claro, a criança ela vai espelhar isso nas aulas, ela vai trazer um pouco do que ela está aprendendo na escola para as minhas aulas, mas eu não vou me nortear naquilo. Eu vou apenas observar, agregar valores, somando, introduzindo na criança novos conhecimentos, novos aprendizados, que vão fortalecer aquela criança e assim ela desenvolve, ela caminha melhor, ela se desenvolve melhor na escola. O terceiro ponto que eu trago para você é que você precisa definir qual é a região que você atende. Você vai atender próximo da sua localidade, onde você mora, ou você está disposto a atender áreas mais distantes, bairros mais isolados. Como é que você vai se deslocar para a casa do seu aluno? Estratégia, tá? Logística. Você tem que também colocar tudo no papel. Eu vou atender determinados bairros porque eles se comunicam com a minha rotina diária de locomoção. Então, assim, eu vou para tal lugar, tal hora, eu posso atender tal criança em tal bairro. Eu trabalho em um expediente naquele bairro, posso pegar crianças no bairro próximo aonde eu trabalho na escola. E isso caso você trabalhe num outro horário em uma escola. Ou se você quer viver apenas de aula particular, você vai estar com os 2 turnos livres para atender a demanda de alunos que você vai ter, ok? Isso é uma organização pessoal sua. Você vai também definir se você acha melhor, se você tem carro, vai de carro para a casa da criança, ou você vai de ônibus ou de transporte alternativo. Isso é uma questão de organização sua.
definiu isso, fechou os bairros, fechou o seu perfil, a sua linha de trabalho, você vai começar a divulgar. E como é que você vai divulgar o seu trabalho? Você vai preparar templates, você vai preparar posts que você vai usar nas suas redes sociais. Você vai também divulgar no WhatsApp, entre os seus contatos. Você também pode ir nos colégios de bairro que ficam perto da sua casa, preparar um cartão, um folder. Você pode usar o Canva, que é muito bom, tá? Para editar. Já tem muita coisa pronta lá no Canva. Você só vai alterando mesmo com os seus dados, com as suas informações. Você vai colocar o seu nome de professora, como você gosta de ser chamada. Você vai colocar a turma que você atende, você vai colocar o seu telefone de contato, tá certo? E aí, os pais que estiverem interessados vão entrar em contato com você e você vai mediar com eles o seu acordo, tá certo? A sua prestação de serviço. Então, é muito fácil essa questão de divulgar, porque sempre tem pais interessados em contratar professoras para aulas particulares, porque hoje em dia é uma área que está crescendo muito. Existe uma procura imensa de pais que não conseguem acompanhar as crianças devido à rotina de trabalho, devido à falta de tempo, e aí eles precisam delegar essa função às professoras particulares, tá certo? E às vezes as crianças apresentam muitas dificuldades de aprendizado, crianças que precisam de um olhar diferente de um profissional, e o pai às vezes não sabe a didática, não sabe como ministrar e conduzir aquela aula com a criança, aquele momento de estudo com a criança. Então ele precisa direcionar esse momento de estudo. E aí é que nós entramos, porque nós estamos o quê? Habilitadas, nós estamos capacitadas para desenvolver esse trabalho. Vamos para o próximo passo. Feito isso, o pai entrou em contato com você, você já tem definido regiões que você atende, você já tem definido o seu horário, o seu nicho de atuação, ok? Você vai agora passar o seu valor para o pai. Então, assim, o valor, o preço que você vai cobrar, essa foi uma das principais perguntas que eu recebi. Quase todo mundo me perguntou, Ju, como é que eu faço preço? Me responde sobre as finanças. Porque essa parte de preço interessa muito para o professor, não é? Não apenas para o professor, como para todo profissional. É a parte que nós somos recompensados pelo nosso trabalho. Então, vamos lá. A parte financeira, por se tratar de um trabalho individual, é um trabalho particular. Então, você pode cobrar o preço que você achar justo pelo seu trabalho. Então, você vai precificar de acordo com as qualidades que a sua aula traz para a criança. Então, assim, qual é o seu valor? E você não precisa e não pode ficar com medo, se sentindo inseguro e sentindo vergonha de falar sobre preço com o pai. Não, tem que ser algo muito natural, porque é uma prestação de serviço. Se você vai passar um valor para o pai e o pai acha esse valor alto para ele, você pode negociar, se você achar conveniente. Mas você pode apenas agradecer ao pai. Olha, pai, sinto muito, mas eu não tenho condições de atender com tudo que eu vou trazer para o seu filho, com tudo que eu vou agregar no desenvolvimento dele. Eu não posso cobrar menos do que eu estou te passando. Então, assim, se o pai não pode te pagar, ele vai seguir a vida dele, você vai seguir a sua e terão pais que vão poder te pagar o preço que você está cobrando. Então, assim, fica muito tranquila quanto a isso. Você tem que reconhecer o seu valor, sabe por quê? Porque o valor que você cobra é o valor que você está se dando, é o valor que você está achando justo para o seu trabalho. Então, você acha que o seu trabalho é um trabalho que merece um preço muito baixo? Por quê? Então, assim, é algo a se pensar. Uma professora que faz acompanhamento individual, ela se compromete a trazer diferentes recursos para a sua aula, porque ela não vai utilizar os materiais da escola da criança, porque ela não é professora de reforço. Então, uma professora de reforço, o trabalho de planejamento dela vai ser um pouco menos minucioso. Os recursos que ela vai trazer para a aula também serão amenizados, porque ela já vai ter uma demanda de trabalho ali, com os livros da escola, com as atividades escolares da criança. Uma professora de acompanhamento individual é tudo com ela. Ela tem que planejar a aula,
ela tem que trazer os recursos dela impressos, ela tem que trazer os jogos pedagógicos. Então, você vai investir em jogos. Jogos não são coisas baratas, jogos pedagógicos são caros, tá? Você vai ter que gastar com impressão, porque você vai produzir o seu material. Então, tem todo um recurso que está embutido no valor que você vai cobrar. Outra coisa que você precisa avaliar é que você tem que fazer o seu preço baseado na distância, no percurso que você vai gastar da sua casa para a casa do seu cliente. Você vai avaliar o valor que você vai pagar ou pelo combustível ou pelo aplicativo, tá bom? Então, o preço é algo muito individual. Tem professoras na minha região que cobram R$90, porque elas acham que a aula dela vale isso, porque elas gastam muito com transporte, elas gastam muito com recurso, e elas não vão lá dar uma hora aula por menos de R$90. Agora, é aquela hora aula que a criança sai completamente alimentada, sabe? Inspirada. Ela vai deixar uma marca naquela criança, ela vai construir com aquela criança coisas fantásticas. Então, é muito importante você reconhecer o seu valor. Vai fazer um acompanhamento individual que você marque com a criança pelo menos 2 horas aulas por semana. Então, 2 dias por semana, tá? Às vezes o pai só quer 1 hora aula na semana, você vai dizer, olha pai, 1 hora por semana é muito pouco para desenvolver tudo que eu preciso alcançar com o seu filho. Então, no mínimo, 2 horas, tá certo? Se eu for pegar uma criança apenas uma vez na semana, eu prefiro nem pegar, tá? Porque vai me dar mais trabalho do que retorno. Então, 2 horas aulas, 3 horas aulas, aí no caso, 3 dias por semana, 2 dias por semana é o ideal. Não exceda 1 hora de aula, porque fica cansativo, tá bom? Feito isso, você vai preparar uma ficha de anamnese, que você vai enviar para o pai. Eu tenho a minha ficha que eu mesma elaborei com as perguntas que eu acho interessante saber do meu aluno. São perguntas que envolvem desde a gestação até o momento atual da criança. Então, na minha anamnese, eu pergunto sobre como foi a gestação, se teve alguma intercorrência, se a criança é um bebê prematuro, se é um bebê a termo, pós-termo, porque a forma como a criança nasce influencia bastante no processo do aprender dela. A gente entende melhor a criança quando a gente conhece esse histórico da criança, tá certo? Às vezes a criança tem uma deficiência de atenção porque foi uma criança que teve problemas na gestação. Foi uma criança pós-termo, foi uma criança que às vezes faltou um pouco de oxigênio. Então, muita parte neurológica da criança, só aquele momento do nascimento já compromete muito a parte neurológica da criança. Então, às vezes a criança nasce com uma baixa na cognição, com uma baixa na concentração. Então, eu preciso conhecer o meu aluno. Eu preparo uma ficha de anamnese, eu mando para o pai me responde, perguntando sobre fase gestacional, sobre a alimentação da criança, sobre o sono da criança, porque tem tanta coisa relacionada à alimentação, tá certo? Questão do sono também. Uma criança que dorme bem é uma criança que aprende melhor. Eu tenho um vídeo, você vai assistir, tá? Saindo daqui, você vai no meu feed, que tem um vídeo falando sobre a importância do sono para o desenvolvimento da aprendizagem. Nós aprendemos melhor quando nós dormimos bem. Uma criança que dorme bem é uma criança que aprende bem, tá? Então, eu vou perguntar muita coisa na minha ficha de anamnese. Eu também vou perguntar como é que a criança está na escola, se tem queixas, como é que ela se relaciona com os amigos. Eu vou perguntar o que é que a criança gosta de fazer nas horas livres. Eu vou perguntar as preferências da criança, porque eu também preciso saber do que o meu aluno gosta, para quando eu preparar a minha aula, eu trazer elementos que sejam atrativos para o meu aluno. Se o meu aluno gosta muito de unicórnio, eu vou colocar imagens de unicórnio nas minhas atividades, porque eu vou trazer o interesse da criança para o meu interesse. A gente vai casar esses interesses e a criança vai se sentir mais motivada dentro da minha aula. Ok? Beleza? Então, vamos continuar agora. Feito a anamnese, o pai vai responder, vai mandar para você, você vai ler, você vai estudar, você vai conhecer o seu aluno a partir do ponto de vista do pai, que é uma coisa diferente do seu ponto de vista, né? E você vê o seu aluno com outro ângulo, um outro ponto de vista, tá certo? Então, a gente vai agendar o dia pra gente conhecer aquela criança. Se você já conhece a criança, beleza.
vai ser muito mais fácil o teu primeiro contato com ela na tua primeira aula. Se você não conhece a criança ainda, você tem que preparar elementos atrativos para esse primeiro momento. Então, você vai chegar na sua primeira aula com uma brincadeira, com um jogo, tá? Então, assim, traz elementos que a criança gosta, faz um experimento científico com a criança, tá certo? Então, vai trazendo a criança para perto de você. E nesse brincar, você vai avaliar o seu aluno. Tá certo? Dentro da brincadeira, dentro do jogo pedagógico, traz uma contação de história e aí você vai avaliar a criança. Você não vai chegar no seu primeiro dia de aula com a criança e trazer uma pilha de atividade. Você vai brincar, vai envolver, vai conversar, vai pedir pra criança desenhar. E o desenho vai te revelar muita coisa. Aí, desenhou, agora escreve seu nome. Ai, que coisa linda, vamos nomear as coisas que você fez nesse desenho? Porque eu quero guardar e se você não nomear, talvez eu me esqueça. Aí você já vai, se for um aluno em fase de alfabetização, você já vai ali compreendendo o nível que a criança está, tá? Então, as 2 primeiras aulas são mais avaliativas, você não vai ensinar nada, você vai só estabelecer contato, conquistar a criança, estabelecer relação com ele e sondar. São atividades de sondagem para que você entenda o nível que a criança se encontra. Beleza? Vamos continuar? Quando você entrega a ficha de anamnese para o pai e o pai te responde, você vai entregar para o pai um contrato, ok? Ju, tem que fazer contrato? Tem que fazer contrato sim. Pois é. Mas eu não sei fazer contrato, bobagem, a coisa mais fácil. Existe já contrato pronto na internet. E se você tiver dúvida, fala comigo no direct que eu vou te ajudar a fazer o seu contrato. Porque o contrato é algo muito pessoal, tá bom? Você vai colocar ali estabelecendo o que você vai desenvolver com a criança. Então, no seu contrato, você vai colocar os seus dados, você vai definir ali os dias e os horários que você vai atender aquela criança. Aí você vai colocar também o local, aonde você vai atender essa criança. Uma coisa importante, é interessante que a família, ela reserve um espaço para as aulas particulares. Você vai falar para a família o seguinte, olha, eu quero que você reserve um espaço na sua casa, onde a criança não tenha contato com brinquedos, com televisão e com as outras pessoas, moradores da casa, para que eles não fiquem transitando, que às vezes passa a avó, passa o pai, passa a tia, passa a empregada, passa o cachorro. Isso tira a concentração da criança que você não faz ideia. A criança fica... Qualquer coisa distrai a criança, né? Aí passa a avó, passa o cachorro, passa a empregada. Gente, você precisa ensinar a criança num espaço específico, onde você esteja com a criança a sós. Eu atendo as crianças ou no espaço de varanda, ou no espaço do quarto da criança, que às vezes já tem uma escrivania, já tem uma mesa de apoio. E ali eu entro, eu fico ali com aquela minha criança, eu tenho aquele espaço todo do quarto. Às vezes eu levo um tapete, eu faço, hoje metade da nossa aula vai ser no chão. A gente faz uma atividade no chão, depois a gente vai para a escrivania, a gente vai para a mesa. Então, assim, eu gosto de ficar a sós com o meu aluno. Se eu vou atender ele no espaço de varanda, a mãe não vai pra lá, a mãe não transita lá. Por quê? Aquele é o meu momento, eu só tenho 1 hora com aquela criança e eu preciso dar atenção exclusiva dela pra mim, tá? Então, você vai especificar isso no seu contrato, tá bom? Você vai falar que você vai atender a criança na hora tal, no dia tal e no local tal. Define isso no teu contrato, pra depois o pai dizer, tia Ju, eu queria que você hoje viesse dar aula aqui na casa da minha sogra, porque meu filho tá aqui, eu não tô em casa. Não, senhor, porque o meu preço, eu fechei. Lembra que eu falei que você vai avaliar o seu gasto com transporte? No meu caso, eu vou de carro, certo? Então, eu avalio quanto eu vou gastar de combustível para ir para aquele lugar, tá certo? Então, se eu for para um outro lugar, para um outro bairro, atender a criança porque ela tá na casa da tia, da enteada, da avó, eu vou ter que precificar novamente. E eu não quero ter que estar mexendo no meu contrato e nem quero ter que estar me indispondo com o pai. Então, se a criança não está no local que foi previamente acordado com você e com o pai, você não tem a obrigação de ir, tá bom? Por isso que é bom você se organizar e fazer um contrato, porque você fica respaldada, tá? Então, assim, você faz... Eu chamo de acordo, eu nem chamo de contrato. Pai, eu vou te fazer um acordo, vou te mandar um documento. A gente não precisa selar nada em cartório, mas fica um acordo entre eu e você para que você saiba como é que eu me organizo. Eu geralmente faço assim com os meus pais, tá? Então, eu mando para eles
Eu mando para eles e a gente fica acordado assim. Eu explico tudo, o horário, tudo. E no final, você vai colocar o valor da hora-aula, o que você cobrou. Se foi 70, 80, 90, 100, o valor que a sua aula vale. Isso é com você. Mas, pelo amor de Deus, não inventa de cobrar uma merreca, que depois você vai ter prejuízo, você vai ficar falida, você não vai ter motivação, você não vai ter lucro. Pelo amor de Deus, tá certo? Professores precisam se valorizar, tá? Então, as crianças, as famílias precisam muito mais da gente do que a gente deles, tá? E criança tem aí sobrando para todo lado. Então, assim, não é porque um pai te desmereceu e não quer te pagar o valor que você está cobrando que você vai abaixar de preço para atender aquele pai. Pelo amor de Deus. Então, você precisa também entender uma coisa. O seu trabalho é muito valioso, é muito importante, tá? Você define isso no seu contrato. Coloca lá que será cobrado R$80 a sua hora-aula. Vamos supor, dependendo da região que você mora. E que este valor deve ser pago com antecedência. Geralmente, a maioria das colegas que eu conheço cobram esse valor com antecedência. Elas pedem para receber antecipado. Então, assim, você precisa se organizar. Por isso que você precisa ter essa previsibilidade para saber o teu preço, tá? E aí, muitas professoras gostam de receber antecipado, porque elas recebem o valor da semana, aí ela tem dinheiro para se organizar, pagar seus recursos e dar suas aulas. No meu caso, eu não gosto de receber antecipado, porque eu não gosto de ficar com esse sentimento de dívida. Eu não gosto de dever nada a ninguém. Então, eu prefiro que me paguem após a minha aula, tá bom? Outra dúvida que me perguntaram foi sobre o planejamento. Ju, como é feito essa didática? Como é feito o planejamento? Ora, a didática é sua, tá? É a metodologia. Qual metodologia você segue? Você é uma professora montessoriana? Você é uma professora que tem uma inclinação por Vygotsky? Você é uma professora que tem uma inclinação pelas teorias piagetianas? Você entende melhor o desenvolvimento partindo das teorias de Piaget? Você entende melhor o universo partindo das teorias de Wallon? Você entende melhor de Maria Montessori? Qual é a tua linha? Então, assim, é a tua visão pedagógica, a tua inclinação pedagógica é que vai te nortear na tua didática, tá? Eu sou uma professora extremamente lúdica, porque eu entendo que a criança aprende melhor quando ela sente felicidade. A neurociência explica que a criança, ela aprende melhor, com mais facilidade, quando ela está interessada naquilo. E para que ela esteja interessada, ela precisa estar sentindo motivada, estar se sentindo envolvida, tá certo? Ela precisa ter felicidade para poder aprender. Então, eu sou muito lúdica. E eu também curto muito Vygotsky. Então, eu entendo que nós somos muito frutos do ambiente que nós vivemos. E também trago muita pegada lúdica, com Maria Montessori. Então, eu misturo um pouco as metodologias e assim eu faço a minha metodologia, o meu jeito de ensinar. Eu não posso trazer para você e dizer, olha, você vai ensinar dessa forma. Você precisa estudar e se conhecer, tá bom? Mas eu posso te orientar quanto ao planejamento. O planejamento é uma questão de organização do seu trabalho. Você vai saber, hoje eu vou pegar uma criança que ela está na fase de alfabetização. Eu vou trabalhar com ele conteúdos que estão relacionados a essa fase em que ele se encontra, que é da alfabetização. Então, você vai vai alinhar o seu planejamento de acordo com a BNCC, porque você é uma professora que precisa estar alinhada à BNCC, tá bom? Porque assim você vai estar alinhada a escola da criança também, para você não dar uma de maluca e começar a fazer as coisas que não tem conexão com a fase do desenvolvimento que a criança se encontra. Como é que eu faço meu plano de aula? Meu plano de aula para aula particular, eu vou observar o desenvolvimento da minha criança, em que fase do desenvolvimento ela está, eu tenho uma ambição de desenvolver tal elemento com a minha criança, eu quero que ela vá além, então eu vou estar sempre um passo à frente e vou trazer sempre coisas a mais para aquela criança, tá? Sempre respeitando a capacidade que ela tem de compreensão.
Você também tem que respeitar o seu aluno, conhecer ele, respeitar ele, para que você não traga elementos que estão no nível mais acima e que a criança não vai conseguir acompanhar, ok? E eu divido meu planejamento em 3 momentos. O meu primeiro momento é o momento de acolhida, quando eu chego na casa da criança. Pelo amor de Deus, professoras, se arrumem, vão bonitas, vão maquiadas, passe um batom, passe um blush, porque você tá chegando ali para o seu trabalho. Arrume seu cabelo, não vai esmiliguida, tá certo? Eu ando com roupas muito infantis, porque o meu público é educação infantil. Então eu vou às vezes com camisa da Minnie, com camisa do Snoopy, eu vou com camisas infantis, porque eu atraio a atenção da minha criança. Eu gosto de laço, eu vou com muito laço, toda minha aula eu vou com laço grande na cabeça, porque eu chamo a atenção da minha criança com o meu laço na cabeça. Às vezes eu boto brilho, sombra com brilho, bastante brilho. Então, às vezes eu nem me maqueio, mas eu boto um brilho no olho e um laço grande. Quando eu chego lá, a criança fica olhando pra mim assim. A criança fica encantada, fica apaixonada por você, professora. Porque você está ali produzida para ela de uma maneira diferente. E aí eu divido em 3 momentos. O primeiro momento, essa minha acolhida, eu gosto de fazer, dando aquele bom dia, eu trabalho de manhã na aula particular, porque à tarde eu trabalho na escola. Então eu vou lá bem feliz, às vezes eu trago uma canção pra criança, pra gente sentar, fazer aquele momento no chão. Eu gosto muito de levar tapetes simples, com TNT, com feltro, que eu mesma faço. Por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, coisa muito simples, TNT branco, um tapete, simples. Eu forro isso no chão, a criança já entende, oba, hoje tem coisa nova. Então, assim, a criança já fica interessada em você, interessada na tua aula. Então, eu monto isso lá e trago uma cantoria, uma canção. Vamos cantar? A gente canta uma música, aí depois eu posso trazer uma contação de história e começar aquele momento com a contação de história. Depois eu parto para uma atividade escrita, concreta, e aí eu trago geralmente 3, 4 atividades escritas, concretas, que eu vou desenvolver o quê? O que eu trabalhei na contação de história. A criança vai executar atividades relacionadas ao que eu fiz no meu primeiro momento. Se eu trouxe uma canção, se eu trouxe uma contação, se eu trouxe um jogo. Aí, claro que o que eu vou trazer tem que estar contextualizado com o que eu preciso que a criança aprenda naquele dia. Se eu quero trabalhar um fonema, eu vou trazer uma contação de história que tenha aquele fonema para a criança, tá? E aí, eu vou trabalhar em 3 momentos. Fiz esse momento, depois faço atividade e depois eu finalizo. Como é que eu vou finalizar? Geralmente eu finalizo avaliando a minha criança. Às vezes eu faço um ditado, às vezes eu faço uma brincadeira, às vezes eu faço um experimento. Então aí eu fecho a minha aula. Quando eu saio de lá, a criança, ela tá ali me abraçando, ela tá feliz, ela nem quer que eu vá embora. Então assim, você sabe que a criança aprendeu. Você trouxe elementos lúdicos e o seu plano, a hora passa e você nem sente. Então, é previsibilidade, é você se organizar, é você saber, eu preciso que ele alcance isso, isso e isso, traçar as metas e fazer o seu plano baseado naquele desenvolvimento da criança, ok? Se você tem dificuldade em elaborar planos, também pode falar comigo, porque eu posso te dar muitas dicas de acordo com as dúvidas que você tiver, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu utilizo, que são joguinhos durante as minhas aulas, tá bom? Olha só, muito fácil. Você pode fazer isso, porque no Google você já vai encontrar bingo de letrinhas. Olha só que legal. Bingo das letras. Você vai encontrar o bingo das letras. Você pode trazer para sua aula. Eu tenho aqui, ó, um monte. Eu tenho um monte de cartelinhas que eu utilizo nas minhas aulas. Esse, ó, plastificado, tá? Legal, porque tá plastificado e dura bastante. E outra, a criança pode até riscar com canetinha. Depois você passa um papelzinho, um paninho e sai, porque está plastificado. Tá vendo? Olha só, vou trabalhar o que aqui com a criança? Gente, eu posso trabalhar tanta coisa aqui. Posso trabalhar hora, posso trabalhar formas, posição, pareamento, coordenação motora, muitos conteúdos. Olha só aqui. Aqui eu tenho joguinho, ó, de pareamento. Muito interessante para as primeiras séries da educação infantil. Tudo plastificado. Coisa que você vai imprimir, coisa que você vai pegar no Google e você vai só montar. Coisas muito simples. Outra atividade de pareamento, olha só, plastificado. Isso aqui, gente, eu posso encerrar minha aula com isso. Encerra a tua aula com um jogo pedagógico, que quando você for embora, a criança vai ficar com gostinho de quer mais. Ela vai sempre se animar para te ver. Sabe o que é isso, né?
Pois é, jogo da velha. Ó, criança adora, as crianças de 5, 6 anos, elas amam esse joguinho da velha. E aí você vai estar trabalhando muita coisa com as crianças. São alguns dos joguinhos. Outro joguinho que não falta nas minhas aulas e que eu encerro geralmente com ele, é esse aqui que eu trago nessa bolsinha. Esse eu fiz, tá? Eu que montei. Eu fui pegando imagens de bichinhos e fui montando. Olha só, é o dominó dos animais. Você não tem noção de como isso é divertido, prazeroso para a criança. Ela está nomeando, identificando os animais. E você também está trabalhando raciocínio lógico com a criança, pensamento estratégico, tá? Você está trabalhando pareamento, você está trabalhando uma série de habilidades cognitivas com a criança. E você também pode trabalhar a escrita. Você pode fazer um ditado. Você pode trazer na sua atividade o nome dos bichinhos impresso e a criança vai soletrar. Você pode fazer uma ficha de leitura e a criança vai, junto com você, fazer a soletração dessa ficha de leitura associando os bichinhos, tá bom? Pode fazer um desenho com a criança. Qual foi o bichinho do jogo que você mais gostou? Ah, eu gostei mais do pintinho. Vamos desenhar o pintinho? Você vai estar trabalhando linhas espaciais com a criança. Então, é muito interessante. Eles amam, os meus alunos amam esse dominó dos bichos. Eu tenho que jogar sempre quando termina a aula. Deixa eu mostrar pra vocês, antes de encerrar, eu quero mostrar pra você entender como eu trago ludicidade. Tcharam! Olha só, você chega na casa do seu aluno com isso aqui, gente. Isso aqui eu fiz, é uma base de isopor, tá? Ó, uma base de isopor. E aí eu vesti como sendo uma rua. E olha só, eu vou tirar aqui. E aqui atrás, deixa eu tirar esse. Deixa eu tirar esse daqui. Tô tirando. Olha só, professoras estrelas. Minhas lindas. Eu fiz aqui um cenário, tá? Ó, é um cenário. E aqui é como se fosse uma casinha, ó. Um telhado, tá vendo? Ó, e aqui tem umas janelinhas, uns cortezinhos pra encaixar os gatinhos. Então, eu levei esse recurso porque eu estava trabalhando a consoante G. E eu trouxe a contação de história. Você já sabe que história é essa, não sabe? Tenho certeza que você já sabe. Porque era uma vez um gato xadrez. Pois é, eu fiz. Olha que lindo meu gato xadrez. Muito fofo, tá vendo? Com cartolina. Olha que lindo. Meu gato xadrez. Por isso que você vai cobrar um valor que realmente é justo para que você possa desenvolver o seu trabalho, tá bom? Então não tenha medo. Você tem que se valorizar, você tem que colocar o seu trabalho lá em cima. Eu chego na casa do meu aluno, forro um tapete no chão, monto essa maquete, começo a contar a história do gato xadrez. E aí eu começo com uma música, trago a criança, né? Você vai fazer uma música para esse momento de contação de histórias. Depois eu vou trazer vídeo mostrando as músicas que eu utilizo, que preparam o momento de contação de história. E aí você vai trazer, era uma vez um gato xadrez, era uma vez um gato azul, era uma vez um gato, né? Toda aquela história. Um gato rosa, era uma vez um gato listrado, era uma vez um gato laranja, ficou doente e só tomava canja. Era uma vez um gato colorido. Então, eu trouxe essa contação de história e fui colocando os elementos. Quase não tô aparecendo mais aqui, né? Pronto. E aí, o meu aluno, a minha criança, fica encantada, porque ele tem o que pegar. A contação de história ganha vida, ela ganha um cenário, ela ganha um lugar no pensamento da criança. E depois disso, eu vou o quê? Deixar a criança brincar um pouquinho. 5 minutos. Vamos ajudar a tia a desmontar o cenário? Qual foi o gato que você mais gostou? Então, assim, vamos tentar escrever o nome desse gato? Que cor é ele? Aí a gente já vai trabalhando com a criança de maneira intencional, tá? A criança, ela vai se envolvendo com aquilo que você trouxe. Outro dia, eu tava trabalhando a letra D. E eu tava trabalhando a família, né, do D. E eu trouxe pra criança uma historinha do dinossauro. E aí, o que é que eu fiz? Eu disse, meu Deus, eu tenho que levar um dinossauro. Eu não tenho um dinossauro. Peguei uma EVA que eu tinha e montei um dinossauro. Eu mesma fiz, ó. É um dinossauro. Mas isso era pouco pra minha aula. Eu não ia chegar só com esse dinossauro. Eu preparei um chapéu não, uma faixa
de dinossauro pro meu aluno, uma pra mim e outra pro meu aluno. Então, assim, era de EVA. Tinha aqui, eu vou ver se eu tiver fotos, eu posto depois pra vocês. Tinha aqui, ó, era essa parte aqui de espinheta, né, do dinossauro, da cauda dele, caía por aqui, por trás da cabeça da criança. Tinha a frente do dinossauro pra criança. Então, a criança assistiu a aula com essa faixa do dinossauro na cabeça. Olha que divertido. Eles amaram e depois ficou pra eles, era presente meu. Fica aí pra você brincar o resto do dia com o seu dinossauro. E a criança ficou fantasiada de dinossauro, amando aquela aula. Então, professora particular é um segmento que tem crescido muito, é um ramo em expansão. É um ramo que está cada dia mais precisando de professoras capacitadas, professoras visionárias, que tragam metodologias inovadoras, que conquistem os seus alunos e que desenvolvam as habilidades que eles não estão conseguindo. A escola, às vezes, não dá conta de ensinar para a criança, tá certo? Então, eu quero te motivar. E ganha dinheiro? Sim. Dá pra gente tirar uma renda legal. Se tiver dúvida, você me procura, tá bom? Então, me segue, compartilha esse conteúdo, porque, gente, muita informação. Você não pode deixar esse conteúdo acabar com você, tá? Compartilha ele para que você se junte com outras professoras e pensem, conversem, troquem estratégias, troquem motivações. E a gente está aqui para isso, a gente está aqui para se inspirar umas nas outras, para fazer o nosso trabalho crescer cada dia mais. E por isso que eu chamo você de professora estrela, porque eu quero que você brilhe, brilhe e ilumine o seu aluno, ilumine as famílias, traga luz para aquela criança, tá certo? Beijo bem grande. Ficou com alguma dúvida? Pode colocar aí nos comentários a sua dúvida, eu vou fazer questão de te responder, tá certo? Me segue aqui no canal do YouTube, tá bom? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa se tornar essa família de professoras estrelas. Compartilha esse vídeo, chama todo mundo para cá, para o YouTube, para o Conta Mais Juju. E eu quero saber de você o que é que você quer saber mais sobre aula particular. Beijo bem grande e a gente se vê no próximo vídeo.